doutora Débora Fonseca e Cunha. Ela faz parte do Missão Luz na Noite, perdão. Ela atua em aconselhamento cristão na área de sexualidade humana há mais de 20 anos, é formada em Direito, Psicologia, é autora de livros como Uma Fé em Busca de Sentido e Aconselhando Cristãos em Luta com a Homossexualidade. Doutora Débora, seja muito bem-vinda, fique à vontade conosco, esperamos que seja uma bênção suas palavras. Amém, obrigada, um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, para a gente poder continuar compartilhando, né, sobre a AMS, e agora numa proposta com relação às pessoas que querem ajudar outras, as pessoas que querem contribuir nesse processo de acolhimento, de aconselhamento, né? Eu vou começar aqui o compartilhamento. Já está aqui, que bom, muito bom. Então, apenas me apresentando, eu sou aqui de Vitória, sou da Igreja Presbiteriana Vitória, Espírito Santo, sou da Igreja Presbiteriana, daqui, e desde 2001 nós temos atuado com essa missão Luz na Noite, uma missão também que voluntariamente procura trabalhar com as pessoas que querem, né, nessa área da AMS. E a gente vem aqui hoje para abrir a nossa fala com essa frase do Richard Bach: eis um teste para saber se você terminou a sua missão na Terra. Se você está vivo, não terminou. Simples e complexo assim. Então, nós cremos que Deus tem um propósito em nós e através de nós. Eu creio que você não está aqui por acaso, eu creio que se você já é uma pessoa que abençoa outras através do aconselhamento, do acompanhamento de vidas, amém, glória a Deus. Então, hoje é um momento de renovação, de conhecimento, de fortalecimento. E se você quer conhecer mais sobre esse assunto, Deus hoje ele quer falar com você também, não é? Então, Deus tem uma missão para cada um de nós, não é? Apenas para a gente conhecer um pouquinho aqui sobre tipos de aconselhamento. No mínimo 4, eu apresento para vocês o aconselhamento bíblico, que é aquele que usa vai ter uma única ferramenta, que é a Bíblia, certo? E nós entendemos que a Bíblia é a nossa ferramenta central, ok? Porém, no aconselhamento bíblico, você não pode usar nenhum outro tipo de ferramenta, nenhum outro tipo de ciência social, mesmo que ela não esteja se contrapondo à palavra de Deus. Já o aconselhamento cristão, ele abre esse leque de opções. A centralidade é a Bíblia, a centralidade é a palavra de Deus, mas você pode sim usar outras ciências que não se contraponham à palavra de Deus. Eu faço parte desse segundo aconselhamento, eu trabalho dessa maneira, entendo que existe muita coisa boa, que não contrapõe a palavra de Deus, técnicas, né, de abordagem, de acolhimento, de aconselhamento que a gente pode estar usando e manejando. O terceiro aqui é o aconselhamento pastoral, que diz mais respeito a quem faz o aconselhamento, se é um pastor ou uma pastora, do que o tipo de aconselhamento. E o quarto é o aconselhamento psicológico, que também é feito por um psicólogo, né? Não é necessariamente uma terapia, pode conduzir a uma terapia, mas a uma abordagem mais pontual, como, por exemplo, um teste vocacional, para tirar alguma questão mais focada que pode ou não levar para uma terapia. Só então para a gente compreender isso aqui, e aí eu quero pensar esse próximo slide. Eu não vou abrir aqui o chat, mas eu imagino que você, olhando essa figura, você vai ver várias mini figuras dentro dela, não é? Eu não sei se você consegue aí enxergar, enfim, quantas imagens você vê, mas qual é a proposta de trazer essa figura? Que a figura é uma só, porém as pessoas veem várias coisas, né? Algumas pessoas conseguem ver mais, outras menos, algumas pessoas não conseguem ver nada, não é? E sempre que a gente está com uma pessoa com alguma problemática na vida, a gente vai ter vários olhares, cada um vai ver algo, né? E isso pode nos levar a começar a emitir opiniões, achismos, preconceitos, ideias, e não é bem por aí. No aconselhamento cristão,
nós não podemos falar apenas da nossa percepção, cada um dar sua opinião. No aconselhamento cristão, nós precisamos ter um centro. Nós podemos usar ferramentas que não se contraponham à palavra, mas todo esse aconselhamento ele é centralizado em Cristo, na salvação, na Bíblia e na igreja. Eu coloco um asterisco aqui na salvação, porque às vezes tem pessoas que não são cristãs e que nos procuram também voluntariamente, e por que não acolhê-las, ouvi-las e caminhar com elas enquanto é possível, enquanto existe uma linha também, comum. Mas todo o aconselhamento cristão, ele tem um centro, ele tem um norte. E quais são os elementos que se destacam nesse aconselhamento? Primeiro, o conhecimento da palavra, já falamos várias vezes. O conhecimento da natureza humana. E esse conhecimento ele vem da palavra, mas também das ciências sociais que não se contrapõem à palavra de Deus. A sociologia, a psicologia, a antropologia, as ciências humanas, enfim, nós podemos encontrar ali ferramentas. O Dr. Flávio trouxe tantos estudos, tanto brilhantismo na sua fala, que nos dá essa autoridade de conhecer um pouco mais sobre essa natureza humana. E o conhecimento do aconselhado, que vem a partir desse processo único e maravilhoso que é o aconselhamento. Bom, eu imagino que se você está aqui fazendo essa oficina, essa fala comigo, é porque você ou já foi chamado a aconselhar, ou você está pensando sobre esse assunto. E eu quero primeiro conversar com você se você já tem a consciência, a convicção do teu chamado. Porque o teu chamado, o meu chamado, o nosso chamado, ele nem sempre ele vai vir de uma maneira marcante, como em algumas experiências da Bíblia, por exemplo, Deus falando através de uma sarça com Moisés, ou Deus usando um peixe, para engolir alguém, enfim, Deus com uma luz fulgurante, como foi na situação do apóstolo Paulo. Muitos chamados, eles representam uma soma de componentes diversos, construídos ao longo da vida. Eu gostaria que você pensasse na sua vida, na sua história de vida, como foi até aqui, Porque, às vezes, as suas experiências profundas, elas não aconteceram por acaso, certo? Não foram um acidente, não foi uma situação pontual. Veja o exemplo de José. Deus usou todas as suas dores, todas as suas dificuldades para levá-lo ao posto de governador do Egito. Então, com as consolações que ele recebeu, ele pôde consolar a muitos, consolações do próprio Deus. Então, as suas experiências profundas, as minhas experiências profundas falam muito sobre quem nós somos e como nós vamos poder abençoar outras vidas. Outra situação aqui é o desejo, é a paixão. Qual é a paixão que te move? Eu cito aqui o exemplo nesse texto bíblico, você pode conferir depois, do apóstolo, aliás, não é o apóstolo, Apolo, que ele foi guiado ali por Priscila e Áquila, e ele era um homem muito eloquente, muito apaixonado, e isso movia ele. Mesmo precisando depois ser discipulado por Priscila e Áquila, ele tinha uma paixão. E eu te pergunto, qual é a paixão que te move? Outra questão aqui, a necessidade representada por uma carência na comunidade. A sua comunidade, onde você está inserido, tem essa carência? É difícil hoje, diante de tantos dados como o doutor Flávio apresentou aqui sobre depressão, suicídio, com pessoas que sofrem com a questão da AMS, não é? É difícil dizer que não há uma necessidade representada na nossa comunidade. Então, perceba, seja onde você mora, seja na tua igreja. E principalmente os dons. Quais são os dons que você tem recebido? São dons de exortação, de pastoreio, dons que te levam, te impulsionam a querer caminhar com alguém, querer ensinar alguém, uma compaixão mais acentuada, enfim. Então, eu cito aqui um trecho do David Cornfield que diz o seguinte: Deus chama para cumprir um papel que só você, com a sua mistura de dons, personalidade, paixão e experiência, pode fazer do jeito que ele planejou, desde antes do começo do mundo. Paulo diz que Deus preparou boas obras para cada um de nós, havendo nos abençoado antes da fundação do mundo com uma nova identidade e com um trabalho específico para fazer para ele. Então, antes da fundação do mundo, Deus já planejou você
para que você, hoje, nesse momento, nesse tempo, pudesse abençoar vidas, consolar vidas, né? Conhecê-las, ajudá-las, caminhar com elas, quantas milhas forem necessárias. Deus já estava preparando você desde antes da fundação do mundo. E essa convicção do chamado, ela leva você a evitar confusões, dúvidas ou desânimo na obra. Você vai se lembrar que o João Batista, pouco tempo antes, né, de perder a cabeça, né, de ter a cabeça decepada, ele manda questionar a Jesus se ele era o que estava para vir. Ele quer essa confirmação. É como se ele dissesse para Jesus, olha, eu quero saber se eu vou morrer pela pessoa certa, pela causa certa. Imagina você caminhar, nadar e, né, como diz o ditado, morrer na praia. Então, muitas pessoas, às vezes, começam ministérios, começam missões, começam ações na igreja e depois elas começam a ficar confusas. Se era para isso mesmo que Deus a chamou, se enche de dúvidas e desânimos. E nós precisamos ter essa convicção. E essa tarde é um tempo para você refletir, né, no que Deus tem chamado você para exercer. Então, com respeito ao chamado, é importante que você ouça o teu chamado. Você já tem ouvido o teu chamado? Através desse conjunto que a gente colocou aqui, você tem tido convicção do teu chamado, de que você é uma pessoa, né, conclamada para abençoar vidas nessa área. Você tem confirmado esse chamado através de Deus, através do teu pastor, através das pessoas íntimas, através dos teus familiares, através de situações da tua vida, e você tem aceitado esse chamado ou você ainda está um crente em fuga daquilo que Deus tem te colocado à mão para fazer. Então, essa é uma questão. Segunda questão que eu quero refletir com vocês nessa tarde, com esse tema tão importante, é sobre a sua qualificação, né? E talvez você pense em qualificação como estudo, como, enfim, isso é extremamente importante. É extremamente importante que você estude, é extremamente importante que, se você tem condições de tempo, financeiras, que você faça cursos, que você leia livros, que você faça pesquisas. Mas eu não estou aqui para falar apenas disso. Eu estou aqui para falar de elementos que são muito importantes na tua vida, né, no teu caráter, na tua personalidade como conselheiro, que vão capacitar a criar uma relação de ajuda que é considerada por Carl Rogers, né, como ótima. E que relação é essa? É aquela relação do indivíduo que se desenvolveu, que atingiu maturidade e que, com isso, ele consegue criar um clima, um ambiente propício ao crescimento do outro, compreenderam? Então, esse ambiente ele não tem a ver necessariamente com a instalação física, onde você vai receber e acompanhar alguém, mas tem a ver com você, com a medida do teu desenvolvimento, com a medida da tua maturidade, com a medida do teu enfrentamento das tuas questões internas, das tuas questões que te assombram e que você sabe quais são. Esse enfrentamento, essa maturidade, esse desenvolvimento vai gerar com que você possa também abençoar muitas vidas e permitir a criação desse ambiente de crescimento. É como se fosse, né, o adubo, a condição ideal para que as sementes se desenvolvam, isso através da tua maturidade e do teu próprio desenvolvimento. Então, essa qualificação tem a ver com características como compaixão, empatia, uma atitude não crítica, não julgadora, o mais importante ainda, o conhecimento sobre como ajudar os outros, né, a se curar. Nós não estamos falando aqui de cura de AMS, mas no sentido de cura emocional, de desenvolvimento e também um forte desejo de aprender. É isso que você está fazendo aqui hoje. Você está buscando aprendizado, você está buscando conhecimento, né? Você quer se tornar mais útil, mais eficaz naquilo que você já vem fazendo ou naquilo que você quer começar a fazer. Uma questão importante sobre a empatia. Vocês veem aqui duas figuras, a rosa ela entra um pouco na azul. Essa figura ela representa muito sobre a empatia. A empatia é você entrar um pouco no outro, conhecer a dor do outro, não apenas
ouvindo, mas entrar um pouco, essa compaixão que te leva a se relacionar, a se colocar no lugar do outro, a sentir com ele. Mas vejam que a figura rosa, ela entra um pouquinho só, ela não entra toda, porque senão você tem aí uma confusão. Existem pessoas que são muito compassivas e querem ajudar as outras, e elas acabam se evadindo delas mesmas. Isso é muito comum, por exemplo, nos pais, né? Eles querem tanto ajudar os filhos que eles acabam não se ajudando. E a melhor forma de um pai ou uma mãe ajudar o seu filho com alguma problemática emocional é ele primeiro se ajudar, né? Primeiro e em paralelo. A partir do momento que esse pai, essa mãe, ele se negligencia na sua saúde emocional, espiritual, física, ele se perde, ele se evade, daqui a pouco ele vive apenas o filho, ele vive a dor do filho, ele é a enfermidade do filho, ele se perde dele próprio. Isso não é empatia, isso é confusão e fará muito mal para você, seja pai, mãe, conselheiro, né? Nós precisamos de alguns limites para a nossa sanidade também, de modo que isso ajude o outro. Tá? Mas esses limites, eles não podem ser tão afastativos a ponto de criar um clima de indiferença, um clima de afastamento. Não. Aí nós temos o quê? Indiferença, nós temos distanciamento muito grande. Nós precisamos construir meios de nós nos colocarmos no lugar do outro, sem nos confundirmos com o outro. Tá? Isso é empatia. Outra questão importante, você que já vem aconselhando ou que quer ajudar, lembra da relação ótima, ela começa com quem? Com você. Você criando meios e recursos, buscando esses meios e recursos para você se desenvolver, para você atingir maturidade, ou seja, você considerando que você também é um ser que tem necessidades, sabe? Quando você tem apenas um aconselhado, né, é muito fácil ou simples trabalhar essa dinâmica, mas quando você está ali com 5, 10, às vezes 15, isso já é sobrecarga. Quer dizer, as suas necessidades, elas estão sendo negligenciadas. E as suas necessidades, elas não podem ser satisfeitas na pessoa do seu aconselhado. Seja para você receber amor, afirmar-se ou ser ajudado. Você precisa de ter os locais próprios para você se autocuidar, para você receber esse suprimento. Então, o conselheiro, ele não é um super-homem. A conselheira não é uma mulher maravilha. Nós somos seres humanos, nós também somos vulneráveis. E nós precisamos estar também olhando para as nossas necessidades e não procurando supri-las na vida dos nossos aconselhados. Os aconselhados, às vezes, nos veem, e nós precisamos corrigir essa visão deles ao longo do processo, nos veem como tábua de salvação. É um olhar de admiração, né? Eles querem, se for possível, ficar conosco o tempo todo. É como se eles quisessem nos beber. Mas nós precisamos colocar limites saudáveis para a nossa proteção, o nosso autocuidado e para o desenvolvimento deles também. Então, quando a gente fala sobre qualificação de conselheiro, a gente está falando sobre esse ambiente propício que somos nós. Eu não estou falando de uma estrutura física, embora a estrutura física ela seja importante, a gente atentar a isso também, um local acolhedor, mas nós estamos falando sobre a medida que eu atingir, eu e você estamos atingindo de maturidade, de desenvolvimento emocional, espiritual, que gera a condição do outro crescer também. Nós estamos falando sobre empatia, nós estamos falando sobre sermos cordiais, gentis, amorosos, pacientes, porque todas essas questões, elas são processuais. E, às vezes, você vai trabalhar numa etapa da vida do sujeito. Ele vai continuar desenvolvendo, porque, como diz a Bíblia, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é no céu. Aqui na terra nós não temos perfeição. Nós temos a possibilidade de aprender, de nos corrigirmos, de nos suprirmos em Deus. Então, o conselheiro ele precisa ser alguém que tem uma paciência, fruto do Espírito mesmo, longanimidade, aquela paciência longânima. E nós precisamos, então, nos cuidarmos,
não é? Nós precisamos estar atentos às nossas necessidades para não querermos, na busca de resolver o problema dos outros, fugir dos nossos ou nos suprir nos outros. Não pode ser assim. Nós temos que estar atentos, porque tudo isso vai girar para o ambiente propício. Bom, próxima questão aqui são as características do aconselhamento. E vejam que eu fui dividindo a minha fala em 5 pontos, tá? Eu estou no 3º. Então, eu falei sobre consciência do chamado, eu falei sobre a qualificação do conselheiro, estou falando agora sobre as características do aconselhamento, e depois nós vamos falar sobre mais 2 outros pontinhos para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, né? Então, nessas características do aconselhamento, nós vamos ter aqui o seguinte, né? O aconselhamento é uma relação de ajuda, ok? Então, é uma relação, não é algo tipo dar aula na EBD, Escola Bíblica Dominical, tá? Na Escola Bíblica Dominical, eu vou lá à frente e eu dou aula, eu emito conhecimento, né? Aqui eu estou dando uma palestra para vocês, mas eu não estou tendo uma interação com vocês. O aconselhamento, ele não pode ser assim. Eu não estou ali para dar aula, eu estou para me relacionar, mas não é para relacionar para eu me suprir, para eu fazer amizades, não, é para ajudar alguém. E nessa relação de ajuda, eu vou trabalhar uma escuta qualificada, não é qualquer escuta. Escutar, a gente escuta o dia inteiro. Nós temos ouvidos, mas é uma escuta qualificada. Nós aprendemos a escutar. Nós aprendemos a escutar além. Nós aprendemos a frear a nossa ansiedade de falar, de dizer umas verdades. Não é porque o cristão, às vezes, tem essa ansiedade de dizer as verdades, mas nós aprendemos a escutar, a enxergar o outro e escutar. Nós precisamos ter uma disponibilidade interativa, que tem tudo a ver com o primeiro tópico, ou seja, eu preciso estar disponível para eu interagir com pessoas que eu nunca vi na minha vida e que vão me procurar para abrir o seu coração, abrir a sua alma e relatar assuntos que talvez até me possam trazer algum choque interno, mas eu não estou ali para julgar, para censurar, para criticar. Eu estou ali com uma disponibilidade de interagir. Certa feita, um líder me procurou e abriu o seu coração, abriu a sua alma e colocou tudo que estava afligindo a ele na sua vida. E depois que nós ficamos ali um tempo de atendimento, ele olhou para mim e falou: eu já entendi qual é a sua missão. E eu fiquei surpresa, né, porque nem havia essa conversa, né? Na verdade, ele estava falando das questões dele. Eu digo: então qual que é a minha missão? E ele: você está aí para receber o meu vômito. Você entendeu isso? A forma como ele qualificou o que ele estava despejando dele, eu não tinha sentido assim. Mas para ele, o que ele estava colocando para fora era abjeto para ele próprio. E a forma de acolher e de receber deu a ele essa intenção, de que ele precisava pôr para fora e eu estava ali para receber. Bizarro, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa haver essa disponibilidade de alguém. Porque isso está envenenando as pessoas muitas vezes, está fazendo mal a elas, né? Olha, para isso nós precisamos amar. Nós precisamos ter amor pela obra. Nós precisamos ter amor primeiro a Deus, que é o autor da missão. Nós precisamos ter amor pela obra. E nós vamos precisar amar um a um aqueles que nos procurarem para ajuda. Ok? Nós precisamos, então, de maturidade, ou seja, essa capacidade de compreender a palavra de Deus, de aplicá-la na minha própria vida e permitir que o outro também cresça nisso. Precisa haver um interesse mútuo de crescimento. Não adianta nada eu querer apenas ajudar se o outro não quer. Às vezes o outro, ele vem, mas ele não quer se ajudar, né? Então é como Jesus chega para o paralítico de 38 anos
tanque de Betesda e faz aquela pergunta crucial: que queres que eu te faça? O outro precisa querer saber o que ele quer. Embora pareça, né, esteja claro, nem sempre está claro. Ele precisa querer, e é o querer dele que vai movê-lo a alcançar. E essa relação de aconselhamento, ela se assemelha ao discipulado, porque não é uma relação que vem apenas para trazer bem-estar. É lógico que traz bem-estar, mas ela se assemelha ao discipulado porque ela te leva para alguém, ou ela te reforça a caminhada para alguém que é a pessoa de Cristo. Então, num sentido geral, o aconselhamento cristão é uma série de contatos diretos com o indivíduo, com o objetivo de lhe oferecer assistência na modificação de suas atitudes e comportamento. Modificações estas solicitadas voluntariamente pelo aconselhado e respeitando-se o tempo de seu processo de mudança. Tá? Nós estamos falando de atitude e comportamento, ok, gente? Nós não estamos falando de sentimentos, impulsos. Isso aí é outra conversa que a gente chega daqui a pouco. E, num sentido específico, o aconselhamento assemelha-se ao discipulado, e à medida que se realiza e progride, busca não apenas o bem-estar do aconselhado, mas também levá-lo a uma relação de dependência e obediência a Jesus Cristo. E aí, isso traz o quê? Realização, porque é o que cremos, como já foi falado aqui, vai de encontro à nossa cosmovisão. Estamos em paz com Deus. Em paz porque primeiro somos amados incondicionalmente. Em paz porque Ele nos capacita a viver para Ele. Não é algo forçado, não é algo imposto, não é algo condicionado, não é algo negociado. É um fruto do Espírito, é uma ação onde alguém nos apoia, e esse alguém é o conselheiro, alguém mais sábio, naquele ponto específico, ou mais experiente, sabe de conhecer os assuntos, ok, gente? Não é no sentido de orgulhar. E alguém que vai poder caminhar junto. E isso dá uma troca maravilhosa, porque a gente também aprende muito com os nossos aconselhados. Bom, quarto agora o item, né? Ferramentas do aconselhamento. Quais são as ferramentas? E é nessa parte aqui que eu quero me deter um pouco mais. Como nós podemos trabalhar no aconselhamento, seja com a AMS ou com outras pessoas, talvez você já faça outros trabalhos, não é? E você quer levar isso também para a AMS. Bom, as ferramentas são essas aqui. Atenção, escuta, perguntas, respostas e confronto. Né? São essas 5 ferramentas que são centrais no aconselhamento. Atenção, escuta, perguntas, resposta e confronto. Quando a gente fala de atenção, é a atenção que eu preciso ter com a pessoa que está diante de mim. A atenção com a pessoa que procurou a minha ajuda e que, neste momento, ela tem o direito, ela merece toda uma atenção especial minha para ela. Eu não posso dividir a minha mente com outras preocupações, ansiedades. Não, não, não. Nesse momento, o meu contato visual, gentil e não confrontador, inclusive se eu percebo que o meu aconselhado não gosta de ser olhado olho no olho, a gente não faz tanto contato visual. Isso vem de quê? De uma percepção dessa interação, para deixar o clima propício, né, dessa gentileza, dessa cordialidade. Então, eu vou ter ali a minha atenção focada no meu aconselhado e no que ele está tentando dizer para mim, na sua postura, nos seus gestos, nas suas expressões faciais. Eu estou procurando fazer uma leitura sobre ele, não apenas do que ele verbaliza, mas de como ele está se sentindo, né? Do quão dolorida essa situação está na vida dele. E isso se traduz também através do seu corpo, através da sua forma de falar, através da sua forma de olhar, dos seus gestos. Tudo isso também é uma forma de comunicação comigo. Agora, prestem atenção. Viram que eu botei uma placa de trânsito aqui, que é via de mão dupla? O seu aconselhado também está te observando. Né? E muitas vezes os nossos movimentos vão demonstrar para o nosso aconselhado desinteresse, né? Ou alguma ansiedade
que não deixa ele falar. E aí nós precisamos entender que nós não estamos no aconselhamento para bloquear a comunicação, para fazer ou dizer coisas que vão bloquear a comunicação. Nós estamos em aconselhamento para provocar a comunicação, através do nosso acolhimento, através também da nossa forma de olhar, de falar, do nosso gestual, da nossa forma de sentar, de nos colocarmos na conversa. Tudo isso provoca um clima de diálogo, de confiança. Tá? A partir dessa ferramenta de atenção, nós precisamos entender uma outra ferramenta extremamente importante no aconselhamento, que é a da escuta. E eu não falo de qualquer escuta, como eu disse no início, eu falo de uma escuta compassiva, que é essa escuta empática, sem um ouvido religioso. Esse ouvido ele precisa ser convertido. Ele precisa ser um ouvido sem preconceito. Eu preciso escutar o outro, porque esse ouvido ele vai me dar a condição de acolher, de compreender e de caminhar com alguém. Então, essa escuta compassiva, ela é capaz de permitir ao outro também que ele fale, que ele verbalize, e que ele também se escute, e que ele, ao se escutar, ele também faça movimentos de manter ou mudar opiniões, mesmo sem eu interferir, só pelo fato dele verbalizar, dele se expressar, dele se escutar dizendo coisas que ele nunca disse para ninguém. E agora, num clima de aceitação e acolhimento, ele pode dizê-las. E essa escuta compassiva, ela tem o objetivo de aliviar o sofrimento, ajudando a pessoa a esvaziar o coração, a sofrer menos. Mesmo que no desabafo a pessoa diga coisas que, ao seu ver, são erradas, amarguradas, nojentas, odientas, nós continuamos procurando no Senhor ouvir com compaixão, procuramos no Senhor essa capacidade de sentir que é a empatia. Uma hora assim, gente, já pode trazer transformação e cura emocional. Estou falando de cura de emoções, ok, gente? É nesse sentido, tá? A gente pode ver aqui um contraste entre Jó e os amigos de Jó, não é? Quando os amigos de Jó procuram a ele, num primeiro momento, eles não dizem palavra alguma, porque eles viram que a dor dele era muito grande. E aqui eles conseguiram transmitir escuta compassiva. Mas depois de algum tempo, eles começaram a falar. E aí começou o problema, né? Porque quando eles começaram a falar, eles começaram a emitir conceitos. Lembra daquela figura inicial que cada um vê uma coisa? Aqueles amigos, cada um vê uma coisa, e eles começam a falar o que eles veem da percepção deles, da tradição deles, dos ritos deles. E aí Jó, em algum momento, ele diz assim, olha, vocês não disseram para mim o que era reto. Vocês falaram loucura sobre mim. Né? Vocês produziram em mim um sentimento de tormento, de esmagamento, de repreensão. Eu me senti agredido por vocês. Deus nos livre de, em aconselhamento, a gente provocar esses sentimentos no nosso aconselhado. Enquanto que Jesus, em Isaías, ele já nos fala o quê? Que nós não devemos esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Nós não estamos em aconselhamento para esmagar a cana que já está quebrada. O Dr. Flávio falou aqui sobre a população AMS, como sofre com a questão da ansiedade, da ideação suicida. Né? Nós não estamos ali para esmagar a cana que já está quebrada. Nós estamos ali para caminhar junto. Nós estamos ali para escutar compassivamente. Né? Outro exemplo bíblico aqui foi o de Eli, quando vê a dor, né, de Ana, e ele fica ali observando a boca dela quando ela está orando, e em dado momento ele dá um veredito, né? Olha, você está embriagada, aparta de ti o teu vinho. E quantas vezes nós estamos julgando as pessoas, não é? Então, por isso mesmo a palavra nos diz o quê? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Tardios para falar. A gente precisa compor o quadro.
A gente precisa escutar um pouco mais. Se a gente ainda não tem uma boa formulação do que está acontecendo para ajudar o outro, vamos escutar um pouco mais. Não precisa ter pressa. Ninguém está te avaliando ali, né? No local de aconselhamento. O que o seu aconselhado espera de você é compaixão, empatia, que você caminhe junto com ele, independente de qualquer coisa. Outros versos aqui das Escrituras já nos falam que responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. Olha aqui, compassivos. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei o vosso também a eles. Você já deve ter tido a experiência de ter buscado conselhos com alguém e ter tido um bom aconselhamento e um mau aconselhamento. E se eu te pedisse agora para me contar as características do teu conselheiro no mau aconselhamento, você ia falar talvez que ele não foi empático, que ele julgou você, que ele foi precipitado. Eu já ouvi relatos assim, não sei. E do bom conselheiro foi aquele que esteve junto com você, que mesmo que ele não soubesse as respostas, ele se propôs a te ajudar. É algo geralmente assim que eu escuto quando eu peço para abrir o microfone, né? Quando a gente tem esse tempo. Então, tudo aquilo que você quer que os homens te façam, ou seja, se você quer receber um clima acolhedor, se você quer ser bem tratado numa relação de escuta, dê ao outro também. Dê ao outro também. Né? Não seja ofensivo. Não amaldiçoe ninguém. Nós não estamos ali para isso. Nós estamos ali, Romanos 15:7, para acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Essa é a ferramenta. O papel do conselheiro não é o de derrubar florestas, mas o de irrigar desertos. Nós não estamos ali para sair atropelando uma vida que já está cana quebrada. A gente está ali para irrigar, né? A gente está ali para tentar propiciar algum clima de crescimento. Bom, em algum momento a gente pode fazer perguntas? Pode. A gente escuta bastante, mas às vezes é necessário fazer alguma pergunta. Para quê? Para compreender melhor o quadro, mas para usar como ferramenta, como técnica. Eu trabalho muito dessa maneira, no diálogo de interação para gerar reflexão. Qual que é a ideia da reflexão? Aumento de consciência. Quanto mais consciência você tem sobre você, sobre as suas atitudes, mais possibilidades tem você também de fazer escolhas com relação aos seus comportamentos, com relação à sua vida. Tá? Então, essa é sempre a ideia da reflexão, das perguntas reflexivas. Outra questão importante, sempre que você for fazer alguma pergunta, pense, a pergunta que estou a ponto de fazer será útil para o aconselhado e para o processo em si? Ou será apenas para satisfazer a minha curiosidade? Ou será apenas porque eu quero saber como é que é isso aqui, hein? Como é que acontece? Nós não estamos ali para isso. Nós não estamos ali para sermos invasivos, intrometidos, xeretas, né? Nós estamos ali para usar a pergunta como uma ferramenta para ajudar o outro. Até a pergunta ela tem que ter esse norteio. Nós não estamos ali também para desumanizar. Até a nossa pergunta ela tem que ser feita de um modo gentil, cordial, paciente. Evite fazer mais de uma pergunta juntas, porque quando você faz mais de uma pergunta juntas, o seu aconselhado ele não conseguiu nem lembrar da primeira que foi feita. É uma de cada vez, dando tempo a ele para refletir. E assim ele poder processar o que está sendo perguntado a ele. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de perguntas reflexivas que podem ajudar durante esse processo, né? Algumas delas aqui. Como você se sente quando fala sobre este assunto? Muito importante a gente entender o sentimento do nosso aconselhado, né? Porque é através desse sentimento, dessa sensibilidade que o Dr. Flávio falou aqui no início, que nós vamos conhecendo como ele lida com essa emoção, como ele lidou lá atrás, se ele tranca, se ele trava, né? Se ele tem um sentimento de não expressão, que ele não expressa, né? Se isso está adoecendo ele por dentro, né? Adoecendo ele fisicamente. Para que você mantém esse comportamento? Lembrando que para que tem a ver com a função do comportamento.
O porquê tem a ver com a causa. Então, até essa forma, quando você faz a pergunta para quê, você projeta para o futuro ou para aquele momento presente. O porquê você mantém esse comportamento leva o aconselhado a pensar lá atrás, porque lá atrás aconteceu. Aí depende do que você quer trabalhar, não é? Se é benefício, para quê geralmente tem a ver com o benefício desse comportamento. Ou porquê tem a ver com a causa do comportamento, tá? E aí, falando em benefício, quais os benefícios que você possui nesse comportamento, né? E se esse aconselhado ele está, de fato, disposto a romper com esses benefícios ou a supri-los de modos legítimos, porque grande parte das nossas carências, das nossas necessidades, elas são legítimas. Porém, o modo como nós escolhemos suprir, muitas vezes, ele vem de um modo que nos destrói, que agride a gente, ou agride a fé que nós professamos e que nós não queremos agredir, não é? A questão não tem a ver com as carências em si, tem muitas vezes a ver com o modo como nós estamos suprindo. Né? Outra questão, você já reparou que geralmente quando está diante de alguma situação estressora, reage desta maneira? Né? Aconselhados meus que invariavelmente procuram na masturbação ou na pornografia uma forma de se aliviar, de se equilibrar, de se estabilizar. Será que então, novamente pensando, né, estamos diante de uma situação estressora, precisamos lidar sempre desse mesmo modo? Não podemos lidar de uma outra forma de alívio, uma forma que não vai nos comprometer naquilo que nós cremos, na nossa cosmovisão, naquilo que a gente quer alcançar na vida? O que você está disposto a fazer para mudar? É muito importante ouvir, não é? O nosso aconselhado, saber o que ele está disposto a se empenhar para fazer. Quais são as estratégias que você usou até aqui para tentar alguma coisa com relação ao teu processo? Né? Elas deram certo? Se não deram, será que não está na hora da gente pensar em outras e aí você tentar ajudar o teu aconselhado a pensar? Quais são os seus escapes? Olha aqui, tem a ver com a do estresse, não é? Quais são os seus escapes? Escapes legítimos, tá? Você faz alguma atividade física, lazer, relacionamentos. Como é que está isso na tua vida? Hobbies, né? Que te ajudam, enfim, a lidar com as tuas questões, não é? Há outras perguntas aqui para a gente trabalhar, né? O que você pensa sobre a homossexualidade? É muito importante, né? Sempre que a gente é procurado, mesmo que voluntariamente, mesmo que a pessoa queira, a gente está ouvindo qual é a cosmovisão, né? Para ver se alinha, para ver se a gente tem condição de seguir adiante, não é? Porque não dá para a gente seguir adiante se os pensamentos são paralelos. Né? A gente respeita, a gente ama do mesmo jeito, a gente vai, né, continuar sendo amigo, vão morar junto, mas se alguns pontos não afinarem, então talvez seja interessante que o teu aconselhado procure outra pessoa para caminhar com ele, não é? Às vezes ele está precisando de algum outro tipo de atendimento mais pontual que a gente não vai dar, não é? Se você fosse o conselheiro e estivesse ouvindo essa narrativa, quais sugestões daria? Isso aqui é muito interessante. Porque, normalmente, quando eu peço para o meu aconselhado a fazer esse tipo de pergunta, né, a reflexão, perdão, ele me dá o que eu diria a ele. Ou seja, o aconselhado já sabe a resposta, né, internamente. Ele não está conseguindo desenvolver, colocar em prática. Aí é que nós entramos para ajudar. Não é? Se você tivesse todo o poder para mudar as suas circunstâncias, quais você mudaria? Então, às vezes, é um indivíduo que volta lá no passado, né? Eu teria mudado aquela situação abusiva e isso não teria desencadeado tantos problemas na minha vida. Então, é interessante porque você vai conduzindo com essas perguntas reflexões. As reflexões aumentam o quê? A consciência. Sempre que nós aumentamos a consciência, nós também aumentamos a nossa capacidade de escolha diante dos comportamentos. Entendendo que voltar ao passado apenas nesse ponto de reflexão. Nós não temos como voltar ao passado, mas a partir do momento que refletimos sobre ele, nós podemos fazer escolhas sobre o presente e planejar o nosso futuro. E isso é muito importante. Quais são as pessoas que você pode compartilhar sobre esses fatos de sua vida? Olha, esse tipo de pergunta aqui é levar o indivíduo a pensar na sua rede de apoio, certo? A gente sabe que as pessoas que sofrem com AMS sofrem muito com solidão também.
Talvez esse seja um ponto nevrálgico aqui para a questão da depressão. Nós precisamos aumentar a rede de apoio. A igreja, você que está ouvindo essa palestra, você pode fazer parte da rede de apoio de alguém, com intercessão, acolhimento, visitação, o próprio aconselhamento, né? Então, é muito importante que o aconselhado também ele seja levado a refletir que ele precisa sair da posição passiva dele, que ele precisa buscar essa rede de apoio, construir laços, construir relacionamentos, né? Muitas vezes isso é um pouco demorado, difícil, porque ele vinha de um contexto, talvez de amizades que o influenciavam para alguns aspectos da sua vida que não eram legais, e agora talvez ele precise até romper com esses relacionamentos. E aí ele experimenta a solidão. Mas ele precisa também perceber que ele não pode ficar nessa posição ali de lamúrio, né? Nós vamos ouvir, nós vamos acolher, mas nós vamos instigá-lo também a quê? A procurar, né? A procurar uma rede de apoio mais eficiente para ele, quem sabe até ajudá-lo a encontrar. Eu já tive situação de sugerir a aconselhados meus, que um aconselhado meu, por exemplo, que ele fazia parte de uma igreja onde haviam muitos idosos, não haviam jovens, e eu digo, olha, não rompa com a tua igreja, continue indo lá, se você quer isso, se você é bem acolhido, mas procura aos sábados, igreja X, igreja Y, que tem trabalhos aos sábados com jovens, tente criar relacionamentos ali. Ele começou a fazer isso, e daqui a pouco ele tinha tantos amigos, que ele chegava a estar com a agenda cheia, ele brincava comigo, e ser interrompido com a igreja dele, que ele amava tanto, né? Qual a percepção que você tem da sua igreja? Olha aqui, né? Muitas pessoas estão decepcionadas com a liderança, decepcionadas com a membresia, e nós precisamos também trabalhar isso no aconselhamento para que, quanto mais ele tem a capacidade de liberar o perdão, de relacionar mais ele cria rede de apoio, mais ele é acolhido. E às vezes a gente vai precisar fazer esses mecanismos junto à liderança. Quantas vezes eu já tive que ligar para pastores, né, telefonar, por favor, eu estou aconselhando fulano de tal, ele faz parte da tua igreja, ele está se sentindo muito sozinho aí, às vezes até discriminado, você pode, por favor, né, fazer um processo de ajuda, você e mais alguém, para, né, ser uma ferramenta útil aí para ele, né? Às vezes a gente tem que fazer esse papel, né? A igreja não está preparada e não quer estar preparada, muitas vezes, para fazer esse acolhimento, que é desesperador. Outra pergunta importante, como você espera estar daqui a 5 anos? O que você está fazendo hoje para alcançar esses objetivos, né? Então, levar o indivíduo lá no futuro, né, com essa pergunta, como é que eu espero estar? Eu espero estar assim, assado, tal. Mas o que você está fazendo hoje? Então, nós vamos trabalhar o hoje para poder atingir esse status lá na frente. E aí, esse gráficozinho aqui de pizza, ele é muito bom para trabalhar, tá, gente? Você que é conselheiro, não sei se você já usa essa ferramenta. Se ele espera estar X, Y na frente, como é que ele está ocupando o tempo dele hoje? A forma como ele ocupa o tempo dele hoje, as fatias de pizza, né? Tantos por cento eu estou fazendo isso, tantos por cento eu estou naquilo. Então como é que ele está semeando para produzir o que ele quer daqui a 5 anos? Não tem como. Se ele não emprega uma boa porção da pizza dele para semear o que ele quer daqui a 5 anos, ele não vai ter. E muitos aconselhados nossos ficam muito aí nessa fantasia, esperando acontecer. Não, precisa haver um empenho, precisa haver uma semeadura. Se eu quero ter uma colheita de laranjas, não adianta eu plantar cenoura, eu preciso semear laranja, né? E esse gráfico de pizza, ele ajuda muito a visualizar esse tipo de situação, né? E aqui eu acho que é o último slide de perguntas reflexivas, né? Gente, isso aqui é só mostruário, né? Você pode usar, você pode retrabalhar, né? Sempre com a ideia de que levar o outro a refletir de uma maneira gentil, cordial, aumentar a consciência e capacitar a fazer escolhas, né? Qual a sua percepção de masculinidade ou feminilidade? Como você construiu essa percepção, né? Ou seja, como é que foi ao longo da vida dele, puxando essa caminhada? Quer dizer, ele, à medida que fala, ele te responde, ele também vai se percebendo. Em quais momentos ele se considera mais masculino ou feminina?
Em quais momentos você se considera menos masculino ou feminina? As pessoas pelas quais você se atrai possuem essas características que considera faltar em você? O que acha de usar a autoaceitação como estratégia de crescimento pessoal? Então, aqui vocês viram que eu fiz uma cadeia de perguntas, né? Eu nem fiquei falando muito sobre elas, porque elas são autoexplicáveis, é uma cadeia de perguntas, né? A percepção que ele tem de si, como construiu, em que momentos ele se considera mais, em que momentos ele se considera menos, se as atrações, as pessoas pelas quais ele se atrai, são essas pessoas que apresentam as características que ele julga não ter ou não ter desenvolvido bem, e no lugar de ficar se atraindo, né, admirando tanto e atraindo, o que acha de usar a autoaceitação como estratégia de crescimento pessoal? Quer dizer, o amor próprio. No lugar de ficar olhando tanto o outro, eu vou começar a me aceitar e vou me amar por quem eu sou e como eu estou. E isso vai me reforçar em mim características que talvez eu julgue que não tenha, ou de fato não tenha mesmo, e aí eu vou começar, através da aceitação e do amor, não mais da agressão, não mais da minha autocrítica ferina, ou apenas de procurar no outro, eu vou procurar um desenvolvimento, né? Características muito comuns das pessoas que nos procuram, geralmente são dor emocional, e aí nós temos diversas, né? Flávio já comentou algumas, a questão da rejeição, abandono, né? Ausência, abusos, crenças falsas, né? Sobre a identidade, né? Muitas crenças vindas de bullying na escola, às vezes dentro da própria família, a influência dos amigos, principalmente na adolescência, juventude, né? Hoje, para você ser amigo de alguém, é quase que você tem que fazer parte de tribos específicas, né, de gênero, não é? Religiosismo, um religiosismo que é legalista, não faça isso, não faça aquilo. Isso, a própria Bíblia, aqui eu coloco um trecho de Colossenses, já nos adverte que ela não resgata ninguém, é um religiosismo vazio, é um religiosismo ascético que não agrega nada a ninguém, pelo contrário, só traz mais peso e mais julgo. Então, essas características, elas são muito comuns nas pessoas que nos procuram. Como você pode lidar com as falsas crenças sobre você, né? Você que está aconselhando alguém, você percebe que uma pessoa está recheada de falsas crenças, vinda ao longo da vida dela, eu sou assim, eu sou assado. Então, primeira coisa que eu sugiro, que você questione essa falsa crença. Questione. De onde ela veio? Procure uma fonte segura para falar sobre você, sobre quem você é. E essa fonte segura, para nós que somos cristãos, primeira é a palavra de Deus. O que Deus fala sobre você? Outras fontes seguras, pessoas que te amam de verdade, que te conhecem e te amam. Não são pessoas que vão ficar debochando ou te criticando. E aí o que você faz? Você substitui pela verdade. Você substitui a falsa crença pela verdade. Pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Na prática, pessoas que sofrem com falsas crenças, elas chegam a ouvir, né? Não audivelmente, mas os seus pensamentos são mórbidos, são recheados por esses bullying que foram falados, que magoaram o seu coração. Então, isso quase que é uma dinâmica para ser feita quase que diariamente, até produzir essa plasticidade que o Flávio comentou, o cérebro ele aprende. Chega um momento que o cérebro aprende quem nós somos, né? É como se durante toda uma vida o nosso cérebro seguisse por uma avenida e agora a gente está apresentando outros caminhos para ele. E aí o cérebro fica olhando para aquela avenida sinalizada com luzes. Não, eu sempre fui por aqui, né? Mesmo que de modo destrutivo, ruim. E aí agora você fica ali, não, vem para cá, aqui é a verdade. Então, o cérebro, ele aprende? Aprende. O cérebro, ele é convertido ao evangelho também, mas nós precisamos ensinar aí qual é a verdade, né? E qual é o objetivo disso tudo, gente? É ajudar o nosso aconselhado a atingir autonomia, né? Autonomia, ou seja, ele seja capaz de fazer as suas próprias reflexões, a sua tomada de consciência, os seus próprios insights, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o que faz o filho pródigo voltar para casa?
A palavra é muito bem clara lá. É quando ele cai em si. O cair em si. O filho pródigo, ele tem um insight. Ele tem um insight de que ele precisa voltar para casa, que não dá mais para ele continuar naquela situação, né? E o objetivo do aconselhamento é ajudar o nosso aconselhado a ter o insight dele. Nós estamos ali como instrumentos. É lógico que quem vai operar isso é o Espírito Santo, mas nós estamos ali nessa missão de ajudá-lo, de acompanhá-lo. E eu acho lindo quando a ficha cai. Eu fico tão feliz quando eu escuto o barulho da ficha caindo no meu aconselhado, que eu falo, poxa, que privilégio ouvir a ficha caindo, que privilégio de ver a tomada de consciência acontecer. E isso é que vai levar ao crescimento, é quando ele faz o caminho de volta, né, para a casa do Pai, para o abraço do Pai, para o acolhimento do Pai. Presta atenção que é tudo do Pai, né? Que se fosse o irmão mais velho, né? E às vezes a gente está ali como um irmão mais velho, né? Bom, já estou quase chegando no final dessa parte aqui, não é? Ferramentas do aconselhamento. Já falei da atenção, da escuta, das perguntas e agora das respostas, né? Durante a fala do meu aconselhado, a gente responde alguma coisa? Responde. Mas a gente responde de novo, para levá-lo à reflexão. A gente responde para levá-lo a se questionar se ele se ouviu diante de alguma coisa que ele falou que foi importante. Às vezes o aconselhado, ele diz coisas muito importantes sobre o processo dele. É aquela hora que a gente pontua, né? Você se ouviu? Você pode repetir essa última frase que você falou? O que você sente quando você repete essa frase? Né? Ou então a gente próprio repete a frase dele, né? Olha, você está afirmando que tá, é isso mesmo. E ele é isso mesmo. Então, quer dizer, isso é uma forma de você interagir, né? Agora, tem aconselhados que estão no aconselhamento e nos fazem perguntas mais diretivas, mais objetivas. Eu, normalmente, tenho por bem de fazer o seguinte, quando alguém me faz uma pergunta muito diretiva, eu procuro primeiro devolver, né, para que o aconselhado reflita e se posicione primeiro. E aí, a partir daí, se é necessário, eu o convido a procurar junto comigo uma posição bíblica a respeito. Entende? Por quê? Porque o aconselhado ele já tem uma opinião, ele quer ouvir a minha, mas ele já tem a dele. E eu sei que ele tem a dele. Então, o que eu faço? Eu quero ouvir a dele primeiro, e aí depois a gente constrói uma juntas. Se a dele é ok, né, diante da nossa cosmovisão, ok. Se não, olha, você está vendo essa porta, mas será que não tem outras janelas, outras portas aqui de saída, não? Será que o texto bíblico não nos dá essas possibilidades? Será que a gente não tem outros caminhos emocionais de lidar com essa situação? Então, aí a gente vai cordialmente, gradativamente fazendo esse processo. Por último, aqui de ferramenta, gente, são a questão do confronto, né? O confronto, embora a palavra seja pesada, ela não tem nada de pesada, né? O confronto é tão simplesmente você apresentar ao seu aconselhado uma possibilidade diante de um assunto que ele não está considerando, né? Ele está vendo a questão sobre um prisma e você, é como falei agora, de repente ele está vendo só uma janela no ambiente e você tem outras janelas que você gostaria de fazê-lo enxergar e você vai convidá-lo a isso, né? Com toda essa gentileza tua, né? Então, quais são as possibilidades para o confronto? Tá? Primeiro, às vezes o seu aconselhado ele tem um equívoco quanto à interpretação bíblica. Ele tem uma forma de interpretar a palavra que, né, foge um pouco daquilo que vocês próprios acreditam, né, do que ele próprio acredita, você como conselheiro também. Então, você o leva a pensar a respeito, logicamente com respeito, né, e ele também tendo a liberdade de discordar, inclusive de se posicionar a respeito disso, né. Às vezes ele não considera a atitude dele como pecaminosa, né? Ou justifica ela tão simplesmente no sofrimento, né? Tem aconselhados que sofrem muito com as suas dores emocionais e eles acham que o sofrimento justifica qualquer coisa e não é bem assim, né? A gente está ali no aconselhamento para ouvir toda a dor emocional que o nosso aconselhado queira nos compartilhar e nos falar. Mas a gente está ali para ser gracioso e verdadeiro também, né? Jesus, como unigênito de Deus, como diz lá o Evangelho de João, ele veio como
Graça e verdade. Graça e verdade. E nós, como conselheiros, nós estamos ali para tentar, né, nessa relação de dependência com Deus, também sermos graciosos e verdadeiros. Se nós formos apenas verdadeiros, nós matamos o nosso aconselhado. Se nós formos apenas graciosos, nós passamos a mão na cabeça do nosso aconselhado. Então, nós precisamos dosar, pedir essa sabedoria de Deus para sermos como Jesus, graciosos e verdadeiros. Jesus nunca deixou de dizer as verdades, mas isso também nunca afastou as pessoas que tinham necessidades dele. Quem se afastava ou quem se sentia muito ofendido com Jesus eram os hipócritas, os fariseus, não aquelas pessoas que tinham necessidade. As pessoas seguiam a Jesus e nós precisamos aprender com ele essa capacidade de sermos graciosos e verdadeiros, né? Para que a gente não fique ali também junto com o nosso aconselhado, entendendo que o sofrimento dele justifica qualquer atitude sua. Não é por aí, né? Então, essa é uma possibilidade para o confronto também. Outra possibilidade é quando a gente vê que o nosso aconselhado, embora tenha um discurso que se alinha com a cosmovisão, que ele não quer um determinado tipo de comportamento, ele gosta de flertar com as situações, ele gosta de flertar com as próprias tentações, né? E às vezes a gente precisa, olha, fica ligado, não é bem por aí, não é? Olha o que você está fazendo. Se você continua com esse comportamento, você acha que você vai chegar aonde? Onde você quer chegar com isso? Então a gente precisa estar trabalhando com ele essa situação. Outra situação aqui é a prática do pecado mesmo, né? Que pode acontecer de modo pontual ou sistemático. Tem pessoas que não ficam só nas atrações, né? Tem pessoas que pontualmente recaem, e esse tipo de recaída pode se dar por inúmeros comportamentos, não apenas o físico, né? Mas também sistemática, né? Tem pessoas que têm vida cristã e vida paralela no pecado, e a gente vai encontrar isso em aconselhamento. E a gente precisa, junto com o nosso aconselhado, levá-lo a enxergar o que está, né, acontecendo na vida dele para que ele tenha essas recaídas, né? É um momento de aprendizado, né? É um momento de aprendizado para que não aconteça, tá? Se ele de fato quer que não aconteça, né? E aí nós temos algumas possibilidades para isso, né? Na questão das recaídas ou das quedas pontuais ou sistemáticas, né? Primeiro, talvez esse aconselhado ele não esteja se implicando e se responsabilizando pelo próprio processo, aguardando exclusivamente de Deus ou do conselheiro algo que caiba a ele próprio fazer. Vocês lembram que eu disse que o objetivo do aconselhamento é o indivíduo alcançar essa autonomia? Ou seja, ele se implicar no próprio processo, que precisa haver um interesse mútuo no aconselhamento, não apenas do conselheiro em ajudar. O conselheiro não está ali, nós não somos salvadores. Salvador é um só, Jesus, nós somos instrumentos. E o aconselhado precisa entender que ele, mais do que ninguém, ele precisa se implicar e se responsabilizar pelo processo dele. Não é? É lógico que tem toda a ação de Deus e nós dependemos dela, não é pelo nosso esforço, certo? Mas ele precisa estar consciente, submetido a essa ação de Deus e buscando essa ajuda de uma forma responsável e autônoma também. Talvez o aconselhado também não esteja consciente de que a recaída em si é uma escolha pecaminosa, que lhe traz consequências desastrosas, né? Às vezes eu escuto de indivíduos dizendo, eu quero viver o meu sentimento, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu desejo, eu não estou a fim de pensar nas consequências, eu não estou a fim de pensar como os outros pensam. Ok, é uma escolha, entende? Então, assim, se essa é a escolha, você também vai arcar com as consequências dessa escolha. Toda escolha traz desdobramentos, toda escolha traz consequências. E às vezes o nosso papel é tão simplesmente advertir, né? Advertir, olha, ok, a gente respeita, mas lembre-se que essa escolha vai te trazer esse desdobramento. Isso pode aumentar a consciência e levar o indivíduo a uma tomada de comportamento diferente, ou não, né? Terceiro, não esteja disposto ainda a renunciar aos benefícios que a sua atitude lhe proporciona. Então, a gente vai ver muito isso,
né? Não estou disposto ainda a abandonar a pornografia, eu não estou disposto ainda a abandonar as fantasias, né, as novelinhas da minha mente, eu não estou disposto ainda a abandonar um estilo de vida que é contrário à cosmovisão que eu verbalizo que eu quero viver. Então, não estou disposto ainda a renunciar diálogos, conversas que me deixam mais vulnerável a essa situação. Então, não tem muito o que fazer. É como Jesus diante do paralítico, né? O que queres que eu te faça? E o indivíduo ele precisa entender que a atitude começa nele, né? Não esteja conseguindo ainda viver sem a muleta de alguns hábitos nocivos. Coloquei aqui já essa possibilidade, né? O indivíduo não esteja querendo ou conseguindo. Não queira crescer e buscar atividades e relacionamentos que lhe proporcionem prazer legítimo, né? Então, assim, nós, como coloquei agora há pouco, né, nós temos carências, necessidades e podemos propiciar a nós prazer legítimo. Eu não estou falando de prazer sexual, estou falando aqui de relacionamentos, de lazer, de atividades prazerosas, de meios prazerosos, de hobbies. E às vezes a gente precisa construir isso. E antes era tudo fácil, lembra do cérebro indo por aquela avenida linda, cheia de luzes, mas tão destrutiva ao mesmo tempo. E o indivíduo, às vezes, ele tem que fechar a porta para aquela grande avenida e começar agora a garimpar os relacionamentos. As coisas, às vezes, não são de um momento para outro, mas essa que é a direção, né? Outra, não estejam reconhecendo com honestidade a sua própria fraqueza, bem como a batalha espiritual que o processo envolve, e, portanto, não vigie e ora o suficiente. Outra, necessita de alguma intervenção medicamentosa para quadros de ansiedade ou depressão, que o tornem mais suscetível ou vulnerável ao pecado. Flávio já colocou aqui muito bem, né? Quanto que as pessoas com MS são suscetíveis, né? A ansiedade, a depressão, falei aqui sobre a solidão, né? E, às vezes, o que nós, como conselheiros, vamos fazer, se a gente perceber alguns quadros instalados, é fazer encaminhamentos e que o indivíduo ele tem um trabalho paralelo dessas questões. Nós já vamos falar sobre isso. E, por último aqui, né? Muitos aconselhados nos procuram para obter atenção, por incrível que pareça. Tem muitos aconselhados que não querem mudança, que não querem agregar ou modificar alguma coisa, eles estão em busca de atenção, e como a gente está ali para dar atenção, eles acabam se aproximando e querem conversar, e querem ocupar o nosso tempo, e não caminham. A gente vai ver muito isso, e nós vamos amar, e nós vamos dar atenção, nós vamos estar próximos, mas vai ficar nisso. Então, olhando realisticamente a situação, isso acontece, né? É muito tempo aconselhando e vendo isso, às vezes, passando por mim, né? Lembrando aqui, gente, já falei demais, né? Que o nosso alvo no atendimento, no aconselhamento é a autonomia. Nós não estamos ali para criar um aconselhamento dependente de nós. Nós não estamos ali para sermos codependentes do nosso aconselhado. Nós estamos ali para instigar, encorajar, ajudar o nosso aconselhado a encontrar os caminhos que vão levá-lo a um crescimento, a um senso de responsabilidade pessoal, que é a outra moeda da liberdade, tá? Então, o outro lado da moeda, perdão, da liberdade, né? Então, essa é a ideia do aconselhamento, tá? Então, fechei aqui o confronto, né? E aí eu quero dar uma palavra aqui sobre sentimentos e atitudes. Bom, sentimentos não tem a ver com atitudes, não é? E atitudes a gente escolhe praticar ou não, né, de acordo com o que a gente crê, de acordo com o que a gente quer. Os sentimentos, eles surgem, não é? São sentimentos de uma vida, de uma construção, impulsos. E no lugar de negarmos ou reprimirmos, eu sugiro a aceitação. E de repente você se choque comigo nessa tarde e diga, aceitar? Como assim? Sim, aceitação. Que não tem a ver com resignar ou concordar, mas tem a ver com reconhecimento. Reconhecimento que eu, nesse universo que eu sou, eu tenho inúmeras características, inúmeros traços, e esse é um deles. Mesmo que eu não queira
que ele esteja na minha vida. Mas a gente tem tantos traços de temperamento ou de situações na nossa vida, características que a gente também olha e fala, bem, podia ser diferente, não é? Eu podia não ser, né, tão assim ou tão assado, enfim. Mas qual é a melhor maneira de lidar com quem nós somos? Nos conhecendo e nos reconhecendo. Isso tem a ver com aceitação. A aceitação é a base para a gente ir para um outro degrau, que é a administração. Eu costumo dizer que a vida do cristão é uma vida de administração. Nós não fazemos tudo o que sentimos. Aliás, não é só o cristão, não. Porque qualquer pessoa, né? Se todos que sentem qualquer coisa forem colocar em prática, o mundo vira, né, do avesso. Né? Aqui colocando, maximizando o exemplo. Né? Então, a vida do ser humano é uma vida de administração. Eu sou casada, eu vejo outro homem e me interesso por ele, acho ele atraente, eu senti algo, eu vou colocar em prática? Não, eu vou administrar esse sentimento, eu vou reconhecer esse sentimento. Opa, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Mas, pera lá, eu vou querer colocar isso em prática? Né? Como é que fica a minha relação com Deus, a minha relação com meu marido, a minha relação com a minha filha, os meus próprios valores, né? A minha relação comigo? Então, aí eu começo a administrar esses sentimentos, esses impulsos, essas emoções, independente da remoção, né? Talvez eu ainda sinta isso vez ou outra quando vejo aquele homem, mas eu não vou colocar em prática porque eu escolhi não colocar, né? E talvez eu precise de alguém para conversar sobre isso. Essa é a ideia do aconselhamento. Isso vai ajudar a quê? A direcionar-me para algo que eu quero de fato na minha vida e para o que eu não quero. Então, a administração. Nesse percurso do aconselhamento, nós vamos investir sempre na qualidade da relação. Lembram do ambiente propício? Não é só no início, não. Não é só para conquistar o nosso aconselhado, não. É ao longo de todo o processo. Isso é processual. Nós vamos investir em compreender cada vez mais o nosso aconselhado e, junto com ele, nós vamos planejar como vamos intervir diante de cada situação. Né? Então, a gente vai investindo sempre nesses três aspectos aqui. Então, as nossas ferramentas, consegui fechar aqui, atenção, escuta, perguntas, respostas e confronto. E aí, considerações finais e dicas. Nós começamos mais cedo, né? Eu estou tranquila aqui com relação ao meu tempo, né? Então, considerações finais e dicas. Nós temos que ter cautela com os nossos aconselhados que apresentem quadros de ansiedade, transtornos de ansiedade. Nós temos que ter cautela com os nossos aconselhados que apresentam quadros de depressão, ideação suicida, se já cometeu suicídio, se corta, automutilação. Nós não estamos ali para brincar com isso, pelo amor de Deus. Né? Nós precisamos encaminhar. Eu dificilmente recebo uma pessoa com um quadro instalado de depressão se ela já não foi ao psiquiatra e está num momento de estabilidade já das suas emoções, porque qualquer coisa que eu for conversar com ela pode provocar algum clima, né? Porque o aconselhamento, ele tem uma semelhança com a terapia, não é terapia, mas ele tem uma semelhança. Ao mesmo tempo que ele vem para dar suporte, acolhimento e esperança, ele também passa por algumas situações que são tristes, que fazem a pessoa lembrar de feridas, lembrar do passado, lembrar de relacionamentos e falar desses relacionamentos. Então, quer dizer, não tem condição de dialogar com alguém que está vivendo uma depressão se ela não está estabilizada. Agora, vamos diferenciar depressão de tristeza, não é? Hoje, a gente está com uma tendência muito grande de medicar a tristeza. E medicar a ansiedade também. A ansiedade é um comportamento. O transtorno de ansiedade é que precisa ser medicado, não é? Então, quer dizer, vamos dizer aqui que antes da palestra eu estivesse um pouquinho ansiosa, né? Vai chegar a minha fala, é agora. Será que o slide vai entrar? Será que não vai entrar? Eu preciso medicar isso? É completamente diferente de um quadro de ansiedade, uma crise de pânico, né? São tantos transtornos ali
enfim, esses precisam também ser medicados. E aí, gente, olhar também a questão da bipolaridade, os esquizofrênicos, né? E até algumas questões com relação ao temperamento, né? Flávio colocou aqui a questão da sensibilidade, né? Eu observo muito isso. Eu costumo dizer que os meus aconselhados, eles têm uma antena a mais, essa sensibilidade. Isso não é para ser desencorajado neles, porque essa sensibilidade não é só para a MS, é uma sensibilidade para a vida. E a gente está precisando muito de pessoas sensíveis no mundo, de pessoas que têm uma antena a mais, porque essas pessoas percebem o ambiente, percebem as outras pessoas, sabe? São pessoas mais relacionais. Então, elas têm uma antena a mais. Mas no aconselhamento, isso me leva a ser mais o quê? Mais gentil, mais cordial, né? Para que a gente não acabe ferindo ninguém, com suscetibilidades. Lembra, o nosso papel não é de derrubar florestas, mas irrigar desertos, né? Esse é o papel do conselheiro. Se a gente vai fazer todo esse olhar aqui para essas pessoas, nós precisamos ter também as nossas parcerias, não é? Com esses profissionais, né? Então, a gente que está trabalhando com aconselhamento, a gente não pode abrir mão dessas situações, né? Nós precisamos dessas parcerias. Nós precisamos também ter um olhar para algumas circunstâncias do nosso atendimento, um local neutro, não dá para atender em qualquer local, né? Não dá para atender na minha casa, de qualquer jeito, com a roupa que eu estou em casa, né? Não, eu vou ter uma atenção até com a minha vestimenta, né? Com a forma como eu sento, como eu falo, né? Eu vou ter uma atenção se o meu local é sigiloso, se é privado, se eu sou uma curadora, né, que já foi ferida, uma pessoa que já foi ferida nessa área específica da MS, eu vou ter um cuidado de ter alguém, de repente, junto comigo, eu vou ter um olhar para a questão de fazer um planejamento desses atendimentos, né? A frequência, assiduidade, pontualidade, tarefa de casa, agendamentos, os limites, não é? Se eu vou dar, qual telefone que eu vou dar para uma situação de emergência, né? Qual o acesso, a quantidade de acesso que eu vou dar dessa pessoa a mim, para não haver confusões, não é? E eu vou direcionar os méritos desse atendimento sempre à pessoa de Cristo, sempre, sempre, nunca a pessoa da Débora, que não é a pessoa da Débora que está em evidência, né? E todo aconselhamento, assim como cada sessão, tem início, meio e fim. Eu preciso entender isso, e eu preciso levar isso. Cada sessão tem início, meio e fim. E cada atendimento também. Eu preciso trabalhar com o meu aconselhado, porque a ideia não é ficar colada nele, nem ele em mim, mas é que tenha crescimento, desenvolvimento, tá? Alguns exemplos aqui de tarefas de casa que podem ser úteis, né? Para você que já trabalha com aconselhamento, escrever cartas para pessoas que magoaram o aconselhado, né? Que na prática substitui aquela técnica da cadeira vazia, depois o indivíduo ler a carta, inventários das atrações que teve ao longo da vida, porque essas atrações falam de características das quais ele se atrai no sujeito e reportam a ele próprio as suas carências, as suas necessidades, né? O jeito do outro, a forma como o outro fala, características de masculinidade ou feminilidade que tem a ver com o que ele julga que não tem ou ela julga que não desenvolveu, leituras de livros ou capítulos de livros relacionados à questão, pesquisas de figuras que tenham representação do momento da vida. Uma vez, por exemplo, eu pedi a uma mãe que me procurou, que ela tinha algumas revistas ali, ela não conseguia falar exatamente sobre o que estava acontecendo na vida dela, ela tinha acabado de saber que a filha estava com essa questão, e eu pedi que ela olhasse as revistas, então, e me dissesse alguma figura ali que tinha a ver com o momento dela, né? E ela me apontou uma que tinha um tsunami. E a partir dessa figura, a gente começou a conversar sobre o caos que estava e como nós íamos lidar com isso, né? Planejamento de vida curto, médio e longo prazo, lista dos 5 eu quero e dos 5 eu não quero. Veja que com tudo isso a gente vai reforçando sempre a capacidade do sujeito dizer, ou sentir o que ele quer de fato, o que ele não quer, como ele está planejando a vida dele, né? Memorização de versículos como suporte bíblico,
lista de qualidades dele, porque o indivíduo, às vezes, ele está com a autoimagem, a autoestima, o autoconceito dele tão fracassado, né? Tantos bullying que ele já sofreu, é difícil ele apresentar ao menos uma qualidade, não é? Então, eu peço essas qualidades, investir aí, encorajar nas orações, nos jejuns também, né? A respirar mais. A gente tem aconselhados tão ansiosos que não respiram. E às vezes eu pauso todo o atendimento e peço, olha, respira um pouquinho, inspira, respira, acalma, para a gente continuar conversando, né? Então, levar isso como hábito, atividade física, hobbies, né, lazer. Outra tarefa que eu peço muito é para ele listar os ofensores, né, que o magoaram com bullying, identificando, inclusive, quais foram as ofensas verbalizadas. Essas ofensas, às vezes, ficam na mente, como eu disse, ficam nas memórias. Indivíduos depressivos, por exemplo, eles têm muito hábito de dizer que eles ouvem pensamentos, né? Mandando eles fazerem, né, acabarem com a vida. E, às vezes, é importante que a pessoa tenha a liberdade de dizer isso, e você ouvir, né, você estar junto, encaminhar sempre também, né, quando necessário, aí ao psiquiatra para medicar. E, por último, aqui, uma outra lista, né, que fala sobre identidade, né? Quem eu penso e sinto que sou, quem os outros pensam e sentem que eu sou, quem Deus pensa e sente que eu sou. Normalmente, as pessoas sabem quem os outros pensam e sentem que eu sou, não sabem quem Deus pensa e sente que ela é, e também não consegue ter uma noção de quem ela é, o que ela pensa ou sente que ela é. Interessante isso, né? A visão é toda no que os outros dizem, né? Se você tem aí, não tem muita habilidade, está começando agora a aconselhar, de repente você fazer uma ficha, né, com algumas perguntas específicas. Se quiser algum modelo, depois pode me pedir, que eu tenho isso. Já não uso, mas tenho. Acho importante você ter um termo de consentimento, de que a pessoa te procurou voluntariamente para receber aconselhamento na AMS e recebeu orientação clara a respeito e concordou, tá? Eu acho que cautela nunca é demais, perdão, né? E por último aqui, gente, em todo esse aconselhamento você vai considerar sempre, né, a compreensão da dinâmica familiar, você vai instigar a reconciliação com o genitor do mesmo sexo, reflexões, né? Você vai estar junto ali com o teu aconselhado, levando ele a refletir sobre as carências, as bases que são as bases das atrações, né? Como a gente já falou. Separar o que é tristeza de Deus e do mundo, tá? A tristeza de Deus sempre nos leva ao arrependimento, à esperança, à mudança. A do mundo, não. É aquele peso, né? Exercitar a aceitação pessoal, que tem a ver com o amor próprio, né? Incentivar amizades com o mesmo sexo sem busca por receptividade sexual. Então, é uma mudança de foco. O foco agora é fraternal, não é erótico, sexual. E reflexões sobre celibato ou casamento heterossexual, se a pessoa assim quiser, não é? Às vezes, a própria pessoa te procura para conversar sobre isso, então, por que não refletir com ela? Entendendo que isso não é prova de nada, se a pessoa quer isso, né? Como o Flávio já colocou, o mais importante na cosmovisão dela é ela estar bem com Cristo, né? Se ela vai casar, se não vai, se ela vai ter um relacionamento, enfim, isso tem a ver com a caminhada que ela vai fazer, né? Você pode refletir junto com ela sobre isso. O bom aconselhamento é mais do que lidar com um ponto específico. O bom aconselhamento levará ao crescimento pessoal e irradiará para todos os aspectos da personalidade. Uma vez eu ouvi isso de um aconselhado: Débora, quando eu vim aqui, eu imaginava que você ia falar só sobre esse assunto comigo, mas agora eu vi que esse aconselhamento ele tem a ver com o meu caráter. E é isso. Tem a ver com a nossa personalidade, né? Tudo vai sendo abrangido, né? Lembrete, dependa de Cristo, conselheiro, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando você não souber o que fazer, Deus sabe. Quando você não souber o que você vai falar, Deus sabe. Então, tem uma relação de dependência com Ele, põe aqui uma bibliografia e divulga aqui os meus livros para que você, se quiser, entrar em contato para adquirir com a gente. Tá bom? Isso é o que eu tinha para colocar, e aí eu retorno para quem de direito aí.
Muito obrigada, doutora Débora. Olha, esclarecedor. Destacaria a frase que você mencionou, né? A vida é uma vida de administração. Todos nós precisamos saber administrar, inclusive os nossos sentimentos, né? Que é tão importante, e somos seres emocionais. Agora, o que fazemos com eles vai fazer toda a diferença. Gratidão pela oportunidade desse aprendizado enriquecedor e contamos com a sua presença daqui a pouquinho para tirar dúvidas, porque tem bastante pergunta aqui, viu? A gente agradece cada vez mais, tá? Muito obrigada.